Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, tudo bem com todos? Boa tarde, bom dia. Meu nome é Jordana, sou nutricionista e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre o excesso de peso na infância, né? Os fatores de risco e a terapia nutricional, quando a gente fala de um tratamento preconizando, né, uma melhoria da obesidade como uma doença um impacto muito importante na saúde e também na saúde pública e nos custos, né, para um país. E por quê? Né? Por que a gente tem que falar sobre isso? Por que é interessante a gente conversar sobre esse desvio nutricional que é uma doença, né? Porque a obesidade na infância, ela é reconhecida como uma pandemia, né? Ela não está mais disseminada apenas em países desenvolvidos ou países em desenvolvimento, ela está em todos os lugares, né? Globalmente. E ela tem considerado, a gente fala assim, que nós não estamos conseguindo parar essa epidemia, né, essa pandemia. Então, ela está só aumentando a prevalência de sobrepeso e obesidade entre crianças e adolescentes, tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento, além de já ser muito elevada, muito prevalente, a gente ainda não conseguiu enxergar uma luz no final do túnel. Então, ainda a gente está vendo sempre ascensão dessa prevalência, ok? Então, a gente precisa saber como intervir. E por que isso, né? Primeiro, a gente fala muito do processo de transição nutricional, né, que é quando ocorre uma inversão na distribuição dos problemas nutricionais de uma população. Então, quando a gente fala em transição nutricional, há muitos anos atrás, na época das primeiras pesquisas, que ainda não tinha o mesmo nome de hoje em dia, né, que hoje a gente fala de pesquisa de orçamento familiar, né, que desenvolveu, que mais tardiamente, em 1999, a gente teve a primeira Política Nacional de Alimentação e Nutrição, né. Antes, a gente tinha um perfil na população do Brasil e do mundo que a gente tinha maior prevalência de crianças e adultos com desvios nutricionais compatíveis com uma carência nutricional e um baixo déficit, um déficit de energia, né? Que a gente fala das desnutrição, né? E outras carências nutricionais associadas, como, por exemplo, a hipovitaminose A, a anemia, né? Que no Brasil, né, a gente houve uma redução da incidência de desnutrição em baixo peso nas últimas décadas, então a gente não tem mais, a gente tem as áreas endêmicas, né, mas os novos diagnósticos, eles são baixos, né, comparando com o aumento da incidência e prevalência da obesidade, apesar de ainda existir, né. E, ao mesmo tempo em que houve um paradoxo com o aumento da prevalência da obesidade infanto-juvenil em todas as classes socioeconômicas, né, diminuiu a desnutrição, mas, ao mesmo tempo, houve esse aumento da prevalência de obesidade em crianças e adolescentes, né. E, além disso, essas crianças que estão obesas, muitas vezes elas estão subnutridas, porque elas estão com carências de micronutrientes, por exemplo, né. Além de todas aquelas outras doenças que estão associadas à obesidade, as doenças crônicas não transmissíveis, que eu vou falar rapidamente, e tem uma outra aula que eu dei
acho que mais ou menos umas 3 semanas atrás, que a gente conversou sobre isso. O que a obesidade pode causar, né, no desenvolvimento, as maiores chances da criança que é obesa, de um adolescente que é obeso, desenvolver outras doenças, né? Então, falando também que esse aumento da prevalência da obesidade entre crianças e adolescentes não está desassociado das carências nutricionais, como, por exemplo, a anemia. A anemia, a gente hoje, quem atende o público materno infantil, a gente fala assim, a gente conseguiu controlar, né? Por quê? Porque, assim, a gente tem uma campanha muito grande de fortificação, né? Fortificação das farinhas, por exemplo, e 90% das crianças hoje que têm um acompanhamento, tanto na rede particular como na rede pública, elas passam por um processo de suplementação. Tá? Então, a gente conseguiu controlar bem essa anemia, apesar de a gente ainda ter regiões de alta incidência, tá bom? O que, gente, às vezes, as pessoas não entendem o tanto que a anemia ela é prejudicial até para o desenvolvimento, não só para o desenvolvimento, da questão do crescimento da criança, mas também para o desenvolvimento e nível de aprendizado da criança. Então, a gente precisa falar sobre isso também, né? Então, essa é a característica que nós estamos agora. Nós estamos passando por um processo de transição nutricional. E essa transição nutricional, ela veio com uma série de outras transições, né? E a gente fala também da transição epidemiológica, né? Que é essa mudança que ocorre. Então, toda vez a gente fala em transição, a gente fala de mudança ao longo do tempo nos padrões de morbidade, né, das doenças que acontecem, no padrão da invalidez, ou seja, por que as pessoas foram afastadas do trabalho, por exemplo, né? E o que está matando mais? Por que as pessoas estão morrendo mais? Quais são os motivos? Antigamente a gente tinha muita morte, até um envelhecimento, como é que fala? Uma mortalidade precoce, né? A nossa população hoje ela está atingindo mais, as pessoas estão morrendo em idades mais tardias, né? Antigamente as pessoas morriam muito por acidentes, a gente teve uma diminuição, apesar de a gente ter muito acidente automobilístico, por exemplo, né? Mas as pessoas não morrem mais tanto de doenças parasitológicas, infecciosas, mas, por outro lado, aumentou consideravelmente a carga das doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral, entre câncer também, né? Então, essa transição epidemiológica, ela está muito ligada à transição do estilo, à mudança do estilo de vida, mudanças comportamentais, e ela está ligada à transição nutricional, puxa o link para a transição epidemiológica, uma coisa junto com a outra, né? Isso tudo também está relacionado às transformações demográficas que o país passa, urbanização, industrialização, sociais e econômicas. Tudo isso está relacionado, tá? No Brasil, o processo de transição, ele ocorreu marcadamente a partir das modificações do padrão alimentar brasileiro, ao longo de toda a nossa história. Então, seria uma aula só para falar sobre isso, mas é importante a gente saber isso, que a gente não teve só uma mudança social, demográfica, econômica. Nós também tivemos uma grande adesão, por exemplo, a alimentos industrializados, que antigamente não se tinha tanto, né? Uma hiperdisponibilidade de alimentos, muitas vezes esses alimentos não têm uma qualidade tão boa, um aumento do consumo dos alimentos processados em detrimento daqueles alimentos in natura, substituição do nosso prato básico, arroz e feijão, por outros alimentos industrializados, como, por exemplo, até o macarrão instantâneo, né, que teve um alto consumo, principalmente quando a gente fala da população de crianças e adolescentes, tá? E mudança de estilo de vida. Aumento do acesso ao transporte público, também a poder de compra, as pessoas conseguindo comprar alguma forma de locomoção própria, aumento das horas na televisão, acesso à televisão está mais fácil, horas no videogame, no celular. Então, todas essas mudanças do estilo de vida e do padrão alimentar aumentaram essa transição epidemiológica associada à transição nutricional nas crianças com aumento de obesidade, tá? E todas as doenças crônicas estão relacionadas a esse diagnóstico de obesidade de maneira tão precoce.
E aí, quando a gente fala dessa transição, quando a gente fala de obesidade, a gente tem que entender o que que é, qual que é a definição dos hábitos alimentares. Então, quando a gente fala de hábito alimentar, é uma preferência alimentar, né, que faz parte da cultura de um povo. Então, o que quer dizer? O hábito alimentar, ele é uma tradição, ele faz parte, ele está enraizado. Então, quando eu tenho uma mudança na população, é claro que eu também acabo tendo uma mudança nos hábitos alimentares daquela população. Uma coisa está muito relacionada à outra, né? E aí, quando a gente fala da infância, a gente tem sempre que pensar que a infância é um momento crucial, pois é um momento onde essas preferências são predominantemente estabelecidas. É na infância que a gente começa a formar o hábito alimentar. A formação do hábito alimentar é muito importante, inicia-se na infância, né? Tornando-se um padrão de preferência no decorrer da vida dessa criança que vai virar um adolescente, vai virar um adulto, vai virar um idoso, né? Então, se eu tenho um hábito alimentar bem formado ali na infância, eu tenho muitas chances de ter um adulto saudável, né? Pensando na questão do estado nutricional, né? Do acesso, enfim, da qualidade dessa alimentação. E no Brasil, o processo de transição, de transição da alimentação, da mudança, né? Ele ocorre marcadamente a partir das modificações de padrão alimentar e mudança de estilo de vida do Brasil. Ficou repetida essa informação, né? Mas deu para entender. E aí, dentro do contexto, nós temos primeiro o contexto, a definição de hábitos alimentares, que é o que a população tem, e cada um tem um hábito alimentar. Mas nós temos também o contexto de hábitos saudáveis. Os hábitos saudáveis, eles não vão se deter apenas aos hábitos alimentares. Mas, se eu tiver um padrão dietético, um hábito alimentar bom, né, eu vou estar fazendo com que o meu padrão dietético, o meu hábito alimentar, me ajude a promover uma saúde em mim e, claro, nos meus familiares, principalmente quando a gente fala de pai e mãe e de um responsável que esteja mais ali em contato com a criança, né? E os hábitos saudáveis, então, são definidos como um conjunto de atos, atitudes, que visam a manutenção da saúde e da qualidade de vida. E é importante falar que hábitos alimentares e a transição nutricional, a transição epidemiológica, os hábitos alimentares e os hábitos saudáveis, eles estão todos interligados. Então, tem um papel muito importante do indivíduo, claro, da família, mas a gente também tem um papel muito importante da comunidade e do governo. Então, por isso que a gente sempre tem que pensar e falar sobre isso, tá? E aí, quais são? Por isso que a gente sempre fala das políticas públicas, que são feitas em detrimento de pensando nisso, né? De promover uma alimentação adequada e balanceada, de promover uma atividade física regular, né? Para todos os públicos, mas aqui falando da infância. Uma convivência social estimulante, então, atividades de lazer. Quando a gente fala até aquele projeto que algumas pessoas criticaram muito, né? A academia, que foram feitos aparelhos colocados em parques e que a pessoa poderia fazer por conta própria a atividade física nesse parque. A própria disponibilização de ambientes abertos, parques abertos para a prática de caminhada, por exemplo, isso transmite aumenta a acessibilidade, né, à prática de atividade física, mas também aumenta essa questão do convívio social estimulante, que é considerado um hábito saudável, né? E atividades ocupacionais prazerosas. E essas atividades ocupacionais prazerosas, elas não estão só relacionadas a momentos de lazer. É do dia a dia, é tudo que a gente faz e que nos traz prazer, ok? E isso tudo vai levar à saúde, né, na vida do indivíduo. E aí, outra definição importante é quando a gente fala de práticas alimentares saudáveis, que foi quando eu falei. Eu tenho um hábito alimentar, eu tenho hábitos saudáveis e tenho práticas alimentares saudáveis, que é um outro contexto, é uma outra definição, que é os usos, hábitos e costumes que definem o padrão de consumo alimentar de acordo com os conhecimentos científicos e técnicas de uma boa alimentação. E aí, essa prática alimentar saudável, ela vai estar muito, muito relacionada à aceitação do que é a pesquisa, do que é a saúde, do que o Ministério da Saúde, do que a mídia traz
dentro daquele hábito alimentar daquela população. Então, estão todos intermeados, ok? Então, dentro desse cenário, né, a gente tem que falar, né, que a obesidade ela tem se tornado um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil e no mundo. A obesidade, no público paterno infantil, crianças e adolescentes, ela é muito impactante porque ela causa prejuízos no momento de agora e prejuízos futuros, não só para a criança, mas para aquela família e também para aumentando os gastos, né, aumentando as incapacidades, até as aposentadorias precoces, tá? Vai gerando uma bola. E ao mesmo tempo, se eu tenho uma família que não é bem assistida, que não tem acesso à educação, que não tem uma boa renda, que não tem saneamento, que tem uma criança, uma mãe que não teve informação suficiente, não teve acesso a um banco de leite, não teve um incentivo para a amamentação, tudo isso pode aumentar a chance de ter da obesidade infantil, ok? E a quantidade e a gravidade das comorbidades que estão relacionadas à obesidade também tem aumentado, indicando que não é só a prevalência da obesidade que está na infância que está aumentando, é a gravidade. Então, são obesidades mórbidas, são obesidades que duram mais tempo, que geram várias alterações respiratórias, ortopédicas, tá? Bullying, desenvolvendo alterações, depressão, ansiedade e até suicídio, ok? E aí, eu vou falar muito rapidamente desse slide, porque eu peço até desculpa que a minha aula acabou ficando um pouco extensa e eu gosto de fazer aulas mais curtas, mas é porque é um tema muito, muito abrangente, né? Quando a gente fala da obesidade, então, nós temos vários setores que estão relacionados. Então, tanto para o tratamento, prevenção, promoção, como também para como é que fala? Para aumentar a prevalência, né? Primeiro, quando a gente vir para a gente pensar no tratamento de maneira geral, né? Então, a gente primeiro fala do macroambiente, que é um ambiente maior, né? Então, a gente vai pensar em normas e valores sociais e culturais que vão influenciar, indústrias de alimentos e bebidas que são muito fortes, principalmente quando a gente fala no Brasil, sistemas econômicos, sistema de produção, não só como a comida é produzida, mas também como ela é distribuída, e qual é o fim que essa comida está indo, né? Tá tendo. Então, se eu aumento uma produção, por exemplo, se eu tenho uma produção de alta escala, né? Por exemplo, vou pensar na soja, né? Que é uma produção muito alta. Se eu estou produzindo muita soja, é claro que as minhas frutas e verduras elas vão ter menos espaços para ser produzida. Mas isso também tem muito a ver com a importância que é citada, né? Qual é o que dá mais lucro? Então, tudo isso faz parte desse sistema de produção, distribuição e dos gastos e dos custos e de quantas pessoas estão lucrando com isso. Então, isso está no macroambiente. Ambientes físicos, né, os cenários. A casa, como que essa casa é, como a alimentação da casa é, como que os hábitos da casa são, local de trabalho, escola, até a proximidade da escola pode estar relacionado, o cuidado de quem está mais perto ali com a criança, os vizinhos, a comunidade, tem uma rede de apoio, restaurantes, acesso a restaurantes, esses restaurantes são de mais qualidade ou não? A gente tem visto que o aumento dos restaurantes rápidos, tipo fast food, que tem uma comida não saudável, está em todo o Brasil, né? Lojas de conveniência e o acesso às comidas, as comidas que são mostradas primeiro na organização do supermercado também tem a ver, né? Acesso à disponibilidade, barreiras para se comprar um alimento saudável, né? E as oportunidades. Essas oportunidades vão falar sobre tudo. Oportunidades de educação alimentar, oportunidades de acesso ao alimento, disponibilidade financeira para comprar esse alimento, educação, preferência, né? E fatores individuais e pessoais. Por exemplo, preferências, conhecimento sobre a importância desse alimento, o conhecimento do momento certo de oferecer o alimento para a criança,
quando evitar, quais as estratégias de proteger essa criança dos alimentos que são ultraprocessados, isso a família tem que saber, né? Habilidades, né, de cozinha, por exemplo, tá? Tempo que a mãe e o pai têm para fazer, para produzir um alimento, uma refeição de qualidade, o momento de estar junto na mesa, o estilo de vida de toda a família. Também tem muito a ver com a genética, a idade, hoje a gente está tendo uma semelhança muito grande entre a prevalência de obesidade, tanto em meninas como meninas, é bem semelhante, né? Mas também está relacionado à renda, à região que a pessoa mora, as expectativas, né, que essa criança ela tem, que isso tem muito a ver com o ambiente que ela vive, né? As motivações daquela criança para ter uma alimentação saudável, para ter um estilo de vida, a alta eficácia, né, como aquela criança ela vive num ambiente que a criança se sente segura, né, ou não. A falta de segurança durante a infância está muito relacionada à obesidade, tá? Capacidade cognitiva, capacidade de escolha. Então, essas são as principais coisas, tem várias outras que são relacionadas, mas que a gente pode citar. Então, mostrando tanto que falar sobre a obesidade é complexo, né? É uma rede, né? Então, ele interliga muitos ramos, muitas áreas, né? E aí, quando a gente fala de tudo isso, eu queria destacar alguns fatores comportamentais, ok? Que são, quando a gente fala de fatores comportamentais, são aqueles fatores que são mais fáceis, né, da gente medir e da gente modificar, né, e da gente e trabalhar com a promoção da saúde e a prevenção, tá? Então, estilo de vida, alimentação saudável, acesso a alimentos de qualidade, uma alimentação adequada, o estilo de vida em relação à prática de atividade física, as horas em frente às telas, acesso ao consumo de alimentos ultraprocessados, fast food e um menor consumo de frutas, legumes e verduras. Todo esse cenário está associado. Então, aí eu separei aqui um artigo para discutir, porque não dava tempo de discutir muita coisa. E aí é uma revisão e meta-análise publicada em 2020, eu achei ela muito interessante, e aí ela vai mostrar os fatores comportamentais que eles encontraram que estão associados à obesidade infantil. O documento de 2023 da Academia Americana de Pediatria traz todos os que estão elencados aqui, está no documento da Academia Americana de Pediatria também, de 2023, que tem a referência lá no final. Mas eu não quis falar todos que estão lá, né, porque ia ficar muito longa a aula. Mas eu puxei, juntando o que está lá e o que está aqui, ok? E aí, a metodologia desse artigo, ele pegou todos os artigos que foram realizados com intervenção ou de caso controle ou corte, né, que tinha o objetivo de avaliar o sobrepeso e a obesidade entre crianças e adolescentes de 5 a 19 anos, e o sobrepeso e a obesidade foi avaliado utilizando o IMC, que é uma ferramenta muito acessível, mas utilizada nos estudos, né? E aí eles avaliaram várias variáveis comportamentais. Atividade física, se comia ou não o café da manhã, realizava ou não o café da manhã, consumo de frutas e vegetais, foi considerado suficiente ou insuficiente, dependendo da metodologia do artigo. Alguns artigos falavam de 3, maior ou menor do que 3, maior ou menor do que 4, tá? A amamentação, menor do que 4 meses ou maior ou superior a 4 meses. E a quantidade de horas de sono, suficiente ou insuficiente também, foram utilizadas diferentes classificações conforme a classificação dos artigos que eles introduziram na meta-análise. Horas de assistir televisão, uso de videogame, com a frequência que consome doces, né, por semana, uso de bebidas açucaradas, por exemplo, suco, aqueles néctares ou refrigerantes, né? Consumo de fast food por semana,
comida frita, por exemplo, batata frita, que também entraria dentro do fast food, mas existem várias famílias que fazem vários outros alimentos na fritura, muitas vezes até na imersão. Smoking, então, assim, tabagismo, eles não descreveram muito bem essa variável, e aí eu dei uma olhada nos artigos base que eles utilizaram, e esse smoking poderia ser tanto que, quando se fala a partir de crianças de 8 anos, que foi a média que eles encontraram, a própria criança exposta ao tabagismo, né? Como também os pais ou cuidadores fumarem, tá? E o consumo de álcool. Quem bebendo, quem se declarou que bebia ou quem não bebia, ok? E aí, eu destaquei os principais resultados. Eles utilizaram o odds rate, né, que com intervalo de confiança de 95%. Foi usado para reportar a associação entre a obesidade, né, ou sobrepeso na infância, e adolescente, né, e adolescência também, e fatores comportamentais. Então, eles avaliaram um total de 34.537 estudos, sendo que depois de fazer a leitura dos resumos e também a leitura da metodologia, eles incluíram apenas 199 estudos, tá? Na meta-análise. E aí a primeira coisa que eles relatam lá em relação à atividade física suficiente vezes sedentarismo, que foi avaliado conforme utilizando o equivalente metabólico, tá? E aí eles encontraram que aquelas crianças que tinham maior prática de atividade física, elas tinham 30% de chances de redução de ser diagnosticado como obesa, tá? Por quê? Aí a gente tem aqui uma variável, né? O odds rate, aí eles colocaram 0,70 com um intervalo de 0,66 a 0,65, com P menor do que 0,05. Foi P menor do que 0,01. Então, quando a gente fala de significância estatística, a gente sempre tem que pensar, primeiro, no valor de P, que está dizendo que tem significância, e segundo, como que essa variável do odds rate está. Então, a atividade física aqui, ela foi vista como proteção. Por quê? Porque ela foi menor do que 1. E o 1 é considerado como 100, vamos dizer assim, quando a gente fala em porcentagem. Então, quando a gente pega o 0,7 menos o 1, a gente vai chegar a uma porcentagem de 30%. Quer dizer que, considerando o risco de 1, essa atividade física reduziu 30%. Teve menos, quem praticou atividade física teve 30% menos chances de ser obeso, ser uma criança obesa, ok? Ainda pensando, né, nesse sedentarismo, eles avaliaram, né, o uso de televisão maior do que 2 horas, né, versus aqueles que tinham uma exposição menor ou igual a 2 horas por dia. E aí, eles observaram aqui um risco, né? A gente vê que o odds rate foi de 1,42, então foi maior do que 1. Então, aumentou em 42% a chance. Então, se eu tinha uma criança que assistia 2 horas, mais do que 2 horas por dia de televisão, essa criança, ela tinha maior chance de ser obesa, tá? E por quê? Porque isso, né? A atividade física e o tempo de hora na televisão, eles estão intimamente relacionados. Por quê? O uso de um tempo de lazer que essa televisão está tomando aí, ela está tomando lugar de um tempo de lazer que poderia ser usado para outro tipo de atividade física, com gasto de energia, claro, né? E quando eu estou sentada assistindo televisão, eu não tenho um gasto de energia. Quer dizer, eu tenho um gasto de energia, mas ele é muito menor do que se eu estivesse correndo, brincando com um irmão, ou com um amigo, ou com os meus próprios pais, andando de bicicleta, né? Atividades que são simples, que deveriam estar incluídas rotineiramente na infância e que estão sendo deixadas de lado pelo uso do videogame ou da televisão ou do celular atualmente, né? Além disso, outra associação importante é que essas crianças, elas comiam mais. E essa comida que elas comiam, primeiro, elas não estão... Quando a gente está na frente da televisão, a gente não presta atenção no que a gente está comendo, que infelizmente é um erro muito grande, que muitos pais chegam ao consultório falando: ai, meu filho só come na frente da televisão.
E é só fácil ele comer fruta e verdura na frente da televisão. Então a criança não está aprendendo a comer, ela está sendo empurrada porque ela está ali assistindo televisão. E é muito errado, porque ela precisa saber o que ela está comendo, ela precisa aprender, porque senão ela nunca vai aprender. Por outro lado, também é nesse momento que a criança come mais, porque ela não consegue perceber a saciedade. E no momento do uso da televisão, muitas vezes é o momento que mais tem o uso de snacks. Snacks não saudáveis, chocolates, pipocas doces, pipocas de micro-ondas, e outras guloseimas que estão associadas a esse aumento do uso da televisão, né? E, então, além desse gasto de energia, aumenta mais o uso de snacks, maior quantidade de lanches entre as refeições, aumenta também uma comida não contabilizada, uma caloria não contabilizada, né? Aumento da ingestão calórica e uma piora da qualidade dessa dieta. E outra questão, que muitos estudos têm relacionado ao maior número de horas de televisão com um sono. Então, a qualidade do sono da criança fica pior e ela perde as horas de sono porque ela tem mais interesse em estar em frente à televisão e ela fica hiperativa, digamos assim. Ela tem uma hiperreação à luz da televisão, assim como do celular, tá? E aí, em relação ao consumo do café da manhã, comparando as crianças que consumiam café da manhã todos os dias com aquelas que não consumiam café da manhã com frequência, que acordavam, iam fazer outras coisas, ou até mesmo chegavam a ir para a escola sem realizar a primeira refeição. Muitas porque não tinham que comer, mas outras também porque não queriam comer e não aprenderam a tomar o café da manhã. Que a gente sabe que o café da manhã é uma refeição muito importante. Então, quando aquelas crianças elas tinham o hábito de comer, realizar o café da manhã, o estudo observou uma redução de 34%, redução significativa, né, de 34% nas chances dessa criança ser obesa, tá? E aí, por outro lado, quando se avaliou o consumo suficiente versus o consumo insuficiente de frutas e verduras, a gente não observou uma relação. Então, tem um P igual a 0,070. E aí, quando a gente vê o odds rate, ele é 0,92, porém o intervalo de confiança passa pelo 1. Então, a gente vê aqui um conflito, a gente não conseguiu achar uma associação. Mas essa ausência da associação, ela pode estar relacionada a muita coisa. Pode estar relacionada à diferença dos estudos, conforme a quantidade, conforme a maneira que foi avaliada, a dificuldade de se contabilizar, né, o consumo de frutas, legumes e vegetais no público de maneira geral, né? Os recordatórios, a gente tem uma dificuldade mesmo, mas com criança é mais difícil ainda. E também está muito relacionado ao baixo consumo de frutas, legumes e verduras, que nós temos no cenário da população mundial no público de crianças, matéria infantil. Mães também, mas falando mais de criança, né? De maneira geral. Tanto crianças com peso adequado, como crianças com desvios nutricionais. O consumo de bebidas com adição de açúcar, né? Maior do que 4 vezes por semana ou menor do que 4 vezes por semana. E aqui eu não estou falando só do refrigerante, eu estou falando de sucos em geral, né? Aumentou 24%, tá? As chances da criança ser obesa. E aqui é uma coisa muito importante, porque muitas pessoas não sabem que o suco, mesmo o suco de fruta, ele é contraindicado até crianças de 1 ano. Quanto mais tarde, a gente conseguir introduzir o suco, mesmo que seja o suco da fruta, melhor. Por quê? Porque o suco, quando a gente faz o suco, a gente está jogando muita parte fora, muita parte. E o estômago da criança é pequenininho. Então, o próprio fato da criança estar consumindo um suco pode gerar uma dilatação, né? E essa criança, ela pode diminuir, ter um menor reflexo de saciedade, né? Além disso, eu aumento a quantidade de carboidrato que essa criança tá tendo acesso naquele momento, né? Então, tudo isso tem que ser visto com muita cautela, tá? Então, suco de fruta,
menor do que 1 ano não é recomendado. De 1 ano a 2 anos, eu posso até usar o suco de fruta, mas com moderação, longe das refeições, e também, de maneira alguma, com adição de açúcar, tá? Porque, como eu falei, as crianças, elas estão aprendendo, né, como as preferências alimentares são formadas ali, até na idade escolar, né? Pré-escolar, escolar, a gente forma até uns 7 anos, mais ou menos. Alguns estudos têm demonstrado que é a nossa janela de oportunidade. De 0 a 2 anos é muito importante, mas de 2 a 7 anos a gente também consegue fazer muitas estratégias de educação alimentar e nutricional. A amamentação, né? Então, a amamentação menor do que 4 meses, comparada com maior do que 4 meses. Alguns estudos foram com a amamentação exclusiva, outros incluíram a amamentação com a utilização de fórmula como complemento, tá? E a gente percebeu que a amamentação de curta duração, ela pode aumentar em 24 meses as chances de obesidade infantil, tá? E isso aqui pode estar muito relacionado à proteção que o leite materno tem também, e também pode estar relacionado à dificuldade quando o bebê está em livre demanda, né, do leite materno, ele mesmo consegue controlar a saciedade dele, além da questão do leite materno ser produzido especificamente para ele, né. Fumantes versus não fumante, então se a família tem algum familiar, alguma pessoa perto, ou quando adolescente, a partir de 8 anos, teve estudo que com 8 anos a criança já começou a fumar, né, porque está exposto ao ambiente, né, e também está muito relacionado aqui a outras questões sociais e econômicas que eu não vou entrar em detalhe aqui. Mas aumentou, né, tanto os pais como o uso do cigarro na adolescência, aumentou em 17% o risco da criança ser obesa, tá? Não houve uma associação nesse estudo com o consumo de álcool. É porque se a gente for falar no consumo de álcool, a gente teria que fazer uma análise muito específica, né? E aí, um resultado bem interessante, que esse resultado aqui está bem discutido no material de 2023 agora da Academia Americana de Pediatria, é a quantidade de sono, né? Então, se a criança não dorme o quanto ela precisaria dormir, e se esse sono não é de qualidade, muito relacionado às alterações hormonais que essa criança pode estar exposta, até pelo excesso da luz da televisão, ou pelo ambiente estressor que ela vive, pela falta de segurança, pela ela não se sentir segura, né, aonde ela está, tudo isso pode interferir no sono, né? Essa falta de sono suficiente, ela aumenta em 26% o risco da criança ser obesa, né? Porque a gente também está falando muito aqui do estresse, né? Das alterações metabólicas que essa falta de segurança e a ausência do sono podem estar relacionadas, né? E aí, eu coloquei aqui alguns motivos, só para explicar melhor, né, que a privação do sono, ela vai alterar o equilíbrio dos principais hormônios que controlam o apetite, por exemplo, em relação à grelina e à leptina, né, a privação do sono pode gerar uma alteração na grelina e na leptina que vão tanto alterar o crescimento e desenvolvimento da criança, também vão alterar o apetite, tá? Vão gerar mais fome. E o próprio estresse, o cortisol, ele pode gerar uma falsa sensação de fome, né? 2, maior probabilidade de ter mais fome do que aquelas que dormem o suficiente. Então, se eu fico mais tempo acordado, eu tenho mais chances de comer. Tem vários estudos que até demonstram, por exemplo, que pessoas que trabalham durante a noite, né, dormem menos horas e durante o dia, né, tem a privação, adultos também, né, tem essa privação de sono, eles também têm mais chances de ser obesa. A mesma coisa acontece com a criança, se ela não dorme bem, ainda mais pensando que é uma fase de aprendizado e uma fase que o crescimento e desenvolvimento está todo relacionado às alterações que acontecem durante o período que a criança está dormindo, né? Além disso, as crianças que têm uma privação de sono, por mais que os pais falem que, não, tudo bem, ela pode dormir mais tarde, ela pode dormir menos horas, que ela fica bem, não é perceptível agora, mas no futuro vai ser perceptível. E essas crianças, elas têm um mecanismo de defesa.
elas ficam mais cansadas, aí elas precisam aprender, elas precisam fazer outras coisas que são necessárias. Então, por isso, elas acabam diminuindo a atividade dela. Elas vão ser crianças que vão brincar menos e que vão preferir atividades que têm menor gasto de energia, entendeu? Isso é natural. Acontece de maneira que os pais não percebem e a criança também não percebe. Parece que é uma preferência da própria criança, mas não é, porque ela está cansada, tá? E simplesmente porque o fato de eu ficar mais horas acordadas é uma oportunidade de eu ingerir mais calorias. Simplesmente isso acontece, né? Por estar mais tempo acordado. Quando eu estou dormindo, eu não sinto fome. Eu não vou ter nenhuma fome verdadeira, assim como eu não vou ter uma fome comportamental, uma fome relacionada ao estresse, a uma ansiedade, né? E aí, falar rapidinho do tratamento interdisciplinar, falar bem rapidamente mesmo, porque a gente sabe que o tratamento interdisciplinar, ele é importante, muito importante. Cada criança vai ter a necessidade de um tratamento com pessoas específicas, com profissionais específicos, né? Mas, por exemplo, a importância do médico, a importância do pediatra, algumas vezes alergistas também, nutricionista, fisioterapeuta. Então, tudo isso a gente tem, cada paciente vai precisar de um atendimento e muitas vezes nós como nutricionista, quando o paciente chega ao nosso consultório, psicólogo, nós podemos indicar e falar, essa criança precisa de um tratamento desse profissional. Então é muito importante nós sabermos e entendermos essa parceria, como ela funciona. Tá? E aí, falando especificamente, né, no manejo nutricional, quando a gente fala da dietoterapia, ela vai ser muito relacionada ao estágio que a criança está, a idade, né, que ela chegou até você. Porque se a gente fala em crianças menores, a gente não pode planejar uma perda de peso, né? Quando a gente fala que uma criança ela não atingiu o processo de maturação, então a gente tem que avaliar isso também, a gente tem que ser capaz de avaliar todos esses aspectos. Não é só o índice de massa corporal que tem que ser avaliado, né? E os exames bioquímicos. Então, o desenvolvimento da criança, da maturação sexual, tem que estar ali, tá? Porque muitas crianças obesas, elas têm até uma puberdade precoce. Então, esse manejo nutricional, ele vai ser diferente, os objetivos vão ser diferentes, pode ser necessário priorizar o emagrecimento, em outros casos não, a gente vai pensar só em manter o peso, porque essa criança ganha tanto peso que já vai ser um sucesso manter o peso. Outra coisa, dependendo da idade, é só importante que a gente mantenha o peso, porque a criança vai crescer, então ela tem que manter um crescimento estatural, né, suficiente, então esse que vai ser o nosso foco. Então a gente sempre tem que trabalhar com as curvas de crescimento, né, muito importante. E a gente, o nosso tratamento dieteterápico, ele tem que garantir que essa criança continue crescendo e se desenvolvendo de maneira correta, tá? Ah, Jordana, mas o que você quer dizer como desenvolvimento? Gente, a nutrição é tão importante para o desenvolvimento de uma criança que, assim, é imensurável. Tanto na questão das preferências, a gente pode trabalhar números, a gente pode trabalhar cores, a gente pode trabalhar texturas, né? Isso tudo a gente está ajudando no desenvolvimento. Com a fonoaudióloga a gente pode trabalhar também, né? Trabalhando em conjunto. Outro objetivo, melhorar os parâmetros metabólicos, então, glicemia, colesterol, triglicérides. Muitas crianças, elas chegam com alterações bioquímicas. Outra questão, dores. O manejo nutricional também tem muito reflexo nas dores que a criança sente, porque muitas vezes essa dor é por conta do peso que ela tem, né, que está alterado. E o objetivo de melhorar o hábito alimentar como um todo, não só da criança, mas da família dessa criança, né? Reverter, quando possível, as doenças crônicas não transmissíveis instaladas, que são associadas, dislipidemias, muito possível a gente, um tratamento nutricional adequado, a gente alterar, né, as dislipidemias
hipertensão, síndrome metabólica e, mais do que isso, proporcionar uma qualidade de vida para essa criança, para esse adolescente e para os familiares. Toda a família tem que estar envolvida, é muito importante. E aí, esse aqui é um fluxograma que tem no material de 2004, um material antigo, né, da Academia Americana de Pediatria, da conduta nutricional, né? Como devem ser as metas do tratamento de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes. Ele é bem geral, né, porque a gente não pode generalizar, cada caso vai ser um caso, mas ele fala que quando a criança está com sobrepeso, né, mas ela não tem morbidade, eu vou pensar, e dependendo da idade dela, né, eu vou me focar em manter o peso dessa criança e proporcionar que ela cresça, né, e trabalhar as atividades de educação nutricional e hábito alimentar saudável. Mas, assim, na minha experiência, gente, se a gente consegue trabalhar o hábito alimentar, essa criança perde peso, né. E, assim, a gente tem que ver como que tá, avaliar os exames, avaliar tudo, mas a gente não pretende que essa mudança seja brusca, porque toda mudança brusca pode gerar uma aversão depois, então tem que ser feita de maneira bem cuidadosa, tá. Porém, quando essa criança tem morbidades, mas ela tem de 2 a 7 anos, eu vou continuar pensando numa conduta nutricional para manter o peso dessa criança. Se ela é maior do que 7 anos, eu vou pensar na redução gradual do peso. Se o IMC é maior do que o paciente de 95, essa é obesa, mas ela não tem morbidade e ela está de 2 a 7 anos, eu vou trabalhar só com a manutenção do peso. Maior do que 7 anos, eu vou pensar numa redução gradual do peso, tá? E se ela tem morbidades, a academia ela já fala que a gente pensa numa redução gradual do peso. E aí, quando a gente fala na dietoterapia, a gente tem que tomar muito cuidado que muitas pessoas acham que a dietoterapia é o foco é o emagrecimento, mas para mim o foco não é esse, tá? Então a gente sempre tem que pensar no plano alimentar que deve fornecer um valor calórico total compatível com o crescimento e desenvolvimento da criança. Então a gente não indica de maneira geral, né, não é indicado uma restrição, porque se eu faço um plano alimentar com valor calórico total compatível com o que a criança precisa comer, para ter um balanço energético adequado para ela, eu já vou estar diminuindo essa injeção que ele tem. Muitas vezes eu não consigo fazer isso. Eu preciso fazer um recordatório. Às vezes eu trabalho com registro, que a mãe faz o registro, um diário alimentar. Depois que eu faço isso, que eu vou lá e consigo fazer uma redução de 25%, uma melhoria do alimento que é oferecido para essa criança, para poder fazer uma educação alimentar e nutricional, né? Bom, naquelas situações em que eu tenho uma perda gradual de peso, ela é indicada, né? Quando eu falo uma criança de 7 anos ou um adolescente, quando eu vejo toda a avaliação da maturação sexual, né, da criança, puberdade, né? Eu posso ter uma redução energética, mas ela deve ocorrer bem lentamente. E ela deve prever uma perda em torno de 0,5 quilos por semana, não mais do que isso, em adolescentes que já completaram o estirão pubertário. Então, eu sempre tenho que pensar nisso, tá bom? E aí, mesmo quando eu tenho uma recomendação que eu posso ter essa perda de peso, ou quando o meu plano alimentar ele não está trabalhando com uma redução de caloria, mas por ter uma mudança de hábito aconteceu uma redução de peso, eu sempre tenho que estar avaliando, ter uma monitoração diária de como essa criança está, né? Como que está o crescimento dela, estatural, como que está o desenvolvimento dela, então eu tenho que estar sempre acompanhando de perto, tá? E aí, assim, a gente tem que pensar que aqui a gente tem que falar na caloria, porque muitos mostram que se eu reduzir 108 quilocalorias por dia da dieta habitual dessa criança, né,
que seria um snack que ele consome no dia, eu já geraria uma perda de peso de 15 gramas por dia, que geraria mais ou menos 450 gramas por mês, que é o suficiente. Porque eu pensando numa coisa que tem que ser a longo prazo. E aí, quando a gente vai falar da distribuição, né, dos nutrientes, como que ela deve ser, nós temos diferentes diretrizes. Quando a gente fala da obesidade, a gente também sempre tem que ver se a criança tem outra doença de base, se ela tem alguma outra doença associada, então isso tudo tem que ser investigado, tá? E muito bem avaliado para ver o que a gente vai utilizar, tá? Se ela tem uma dislipidemia, eu vou usar uma indicação específica para aquela dislipidemia. Uma hipertrigliceridemia, eu faço as adaptações necessárias. Né? Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que a distribuição dos carboidratos seja de 50% a 60% das calorias totais, sendo que a gente tem que priorizar os carboidratos complexos. Fazer uma redução gradual dos carboidratos simples já é muito bem-vindo. Fibras. As recomendações de fibras, elas são, para crianças e adolescentes, elas ainda são meio conflitantes. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela utiliza a recomendação mais ou menos da idade da criança mais 5 gramas. E adolescentes vai ser mais ou menos de 20 gramas a 30 gramas por dia. Ou a gente pode usar aquela recomendação do Instituto do IOM, né, que é uma recomendação mais genérica, que não vai diferenciar entre adultos e criança, que ela é por quilocaloria, né, que é mais ou menos 12 gramas para cada 1.000 quilocaloria, fazer uma regrinha de 3, dependendo da necessidade, da estimativa da necessidade energética daquela criança, né? A proteína vai depender da faixa etária, então não vou entrar muito no mérito. A gordura total, a gente fala de 25% a 30% das calorias devem vir da gordura, tá? Sendo que 7 a 10% das calorias totais, no máximo, devem vir da gordura saturada. As gorduras poliinsaturadas até 10%, as monoinsaturadas até 20% das calorias. Então, a gente tem que trabalhar muito com o perfil das gorduras nessa população, porque muitas vezes a gente tem dois problemas, porque tem muito carboidrato simples, muito sódio, muito alimento industrializado, ultraprocessado, muito sódio, que a gente fala que a recomendação de sódio é de 1,5, né, gramas por dia, e de sal 5 gramas por dia, e quando a gente vê, coloca lá joga no programa, para ver quantas gramas de sódio essa criança está consumindo, a gente vê que é muito maior, né? E a outra questão é a qualidade da gordura que é consumida. Então, trabalhar sempre com isso. Gordura trans menor do que 1%. Outro problema que a gente vê. E aí, quando a gente fala, não vou falar muito aqui, mas o último guia na população brasileira, ele fala muito da questão que a nossa alimentação ela tem que ser mais rica em alimentos minimamente processados, primeiramente alimentos in natura, frutas, legumes e verduras. Mesma coisa para essa população que nós estamos trabalhando, mas o que a gente vê é que é o contrário. A gente tem um consumo muito excessivo de defumados que devem ser, eu falaria, excluídos, mas assim, consumidos com o máximo de moderação. Então, começar como uma escadinha, diminuir o consumo, moderar o consumo, evitar o consumo. Enlatados também devem ser evitados, embutidos, salgadinhos, que a população consome bastante, né, de criança, e conservas também, que vão aumentar muito a quantidade de sol. E uma das principais doenças associadas à obesidade na infância é a hipertensão. E aí, essa tabelinha aqui é do Ministério da Saúde, é um pouco mais antiga, mas ela vai falar pela pirâmide alimentar qual é a recomendação de cada um dos grupos alimentares para cada idade. Então, vamos pegar aqui, frutas. Você tem uma criança na idade pré-escolar, a recomendação é que ela faça consuma 3 porções de fruta por dia, né? Açúcar e doces, mas esse aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a criança consome alimentos industrializados, ultraprocessados, provavelmente ela já tem uma adição de açúcar ali. Então,
esses açúcares doces, já está contabilizado o açúcar que a gente adiciona, então por isso que a gente tem que evitar adicionar o açúcar na alimentação da criança, e também ensinar a família a ler os rótulos, né, identificar aonde está esse açúcar. E aí, muito importante a gente trabalhar com as fibras, né, na alimentação da criança, do adolescente obeso. Sempre vendo, né, como que tá a questão dos micronutrientes deles também. Então, quando a gente fala das fibras, nós temos uma classificação maior, que quer dizer que está associada à solubilidade dessas fibras, né, como elas são solúveis em água. E aí a gente tem as solúveis, né, que por exemplo a pectina, né, a maçã, a aveia, né, é muito rica em fibras solúveis. Quando a gente fala em fibras solúveis, elas são benéficas por quê? Porque elas ajudam na formação de gels, né, um gel no estômago, e esse gel que forma ali no estômago vai formar um bolo alimentar mais viscoso, vai absorver melhor as gorduras, o colesterol, então tem muito impacto, por exemplo, no controle do colesterol, também ajuda muito na saciedade, porque aumenta esse volume desse bolo que está sendo formado, e também ajuda no controle da glicemia. Então a gente percebe que está muito relacionado à saciedade, então vai diminuir o consumo de energia, então vai estar diretamente relacionado ao tratamento da obesidade, mas também o consumo da fibra solúvel vai ajudar nas doenças associadas, né, nas comorbidades que essa criança pode apresentar, que as principais, por exemplo, hipertensão e diabetes, né? Diabetes. E as fibras insolúveis, que a gente vê muito nas saladas, nos vegetais verdes escuros, repolhos, couve, brócolis, e que são melhoram muito o trânsito intestinal, né? Muitas crianças obesas são obstipadas, muito mesmo. E também vai ajudar na saciedade e aumentar o trânsito intestinal. E aí, de maneira geral, quando a gente trabalha com essa população, a gente percebe que quando a gente consegue melhorar, fazer uma atividade de educação nutricional que vai melhorando aos pouquinhos a alimentação, a gente não precisa se preocupar, porque o consumo, favorecendo o consumo de alimentos integrais, reduzindo o consumo de carboidratos simples, aumentando o consumo de frutas, legumes e verduras leguminosas, isso já vai ser capaz de promover uma variedade dos dois tipos de fibras, tanto a solúvel como a insolúvel, ok? Proteínas, a recomendação de proteínas, como eu falei, ela é diferente de acordo com a idade, né? Tem que considerar o peso da criança, enfim, tem que ser calculado individualmente. Mas a gente sempre fala em priorizar o consumo de carnes brancas, carnes magras, sempre tirar o couro do frango, a gordura aparente da pele, escolher carnes mais magras, que existem opções de carnes que são mais magras e que são mais baratas, podem ser feitas, por exemplo, na pressão, né? Uma carne moída mais magra, né? Também existe uma recomendação do uso de vísceras, né, nessa população, mas com moderação. O ovo pode ser consumido de acordo com tem que ser ponderado a questão da disponibilidade, do acesso, muitas vezes a aceitação, né? E, como eu já tinha falado, excluindo o máximo possível os embutidos. Tanto pela questão, não só pela questão da má qualidade e da elevada quantidade de gordura que existe ali, mas também pelo próprio risco de câncer. Se essa criança está sendo sempre exposta a alimentos que não têm qualidade, ela já tem um monte de comorbidade, eu ainda ofereço para ela embutidos com frequência, essa criança ela tem muitas chances de ter mais uma comorbidade grave no futuro, que é um câncer, né? Substituição das proteínas por leguminosas, então, que muitas vezes são mais em conta e que muitas vezes têm uma aceitação boa para a criança, tá? E que dão mais saciedade, que são fontes de fibra, né? Como, por exemplo, soja, grão de bico, feijão, lentilhas, e a inclusão de leites e derivados. E aí, quando a gente fala, a gente tem sempre que avaliar as dislipidemias, a aceitação,
mas é recomendado que sejam utilizados queijos mais brancos eh, e com menor quantidade de gordura, ok? E aí, por último, pra terminar para a aula, já passei do meu momento aqui, outra preocupação muito importante é a alimentação escolar. Eh, a criança ela passa um terço do dia dela, muitas vezes, outras até metade do dia dela na escola. Então, o lanche que essa criança leva para a escola, ele é muito importante. E só que tem que ter uma rotina, tem que ter um planejamento para facilitar, né, esse envio de uma lancheira saudável. Então, sempre que a gente vai trabalhar com a obesidade infantil, a gente sempre tem que falar sobre a alimentação da escola, né. E aí, não vou me adentrar muito, que eu até já dei uma aula sobre a merenda, como montar uma lancheira saudável, né, para aqui para o Telesaúde, mas a Abeso, ela tem um material bem legal, um e-book que fala sobre a lancheira saudável, como fazer uma refeição saudável para mandar para o seu filho, que não precisa ser cara, pode ser barata, mas que vai aumentar até a capacidade da criança de se concentrar na hora da sala de aula. Porque se eu dou uma refeição que ela é muito rica em açúcar, por exemplo, essa criança ela pode ficar muito desatenta, muitas crianças ela têm uma sensibilidade maior a esse açúcar. Se por outro lado eu mando uma refeição com muita gordura, a criança ela pode ficar cansada, ela pode ficar sonolenta, então tudo isso está relacionado também ao aprendizado da criança. Então tem que ser falado, tem que ser tomado, né, conversado com o paciente quando ele chega até o consultório. E aí, para terminar, algumas considerações finais, né, para a gente pensar, né, que a prevenção da obesidade infantil, ela requer a priorização de medidas eficazes para o controle dos fatores de risco. Então, a gente precisa conhecer os fatores de risco, né? E essa priorização, ela pode ser dada pela capacitação dos profissionais de saúde, mas vai envolver vários outros setores, como eu mostrei lá naquela primeira figura. Mas envolve também a educação contínua e recursos e acessibilidade dessa população. Então, a gente sempre tem que pensar nisso quando a gente for trabalhar no tratamento, né, da criança obesa. Como envolver até a família, né? Além disso, um primeiro passo é que todos precisam ter uma imagem clara dos fatores de risco, assim como suas graves consequências. Não só saber os fatores de risco, como intervir nesses fatores de risco e quais são as consequências da obesidade. Não só o profissional de saúde precisa saber disso, mas os pais precisam saber que a obesidade é uma doença, né? Os avós precisam saber que aquela criança ela está obesa, né? Não tem que tomar muito cuidado com essa orientação, ela deve ser feita longe da criança, da questão de usar a palavra obesa para não criar um estigma e para não criar um ambiente agressor, né? Que isso pode acontecer. Mas a família precisa saber, né? Que é uma doença e quais são as consequências dessa doença, né? E também quais são todos os fatores de risco que essa criança pode estar exposta, que iniciou esse processo de obesidade e que ela continua exposta e que se não tiver uma ruptura, a chance dela continuar obesa é muito grande, né? E deve existir uma organização do cuidado, né, dessa criança, desde a prevenção dos modos de vida saudáveis, né, então trabalhando com a prevenção, como também do tratamento e reabilitação dos casos já existentes. E é claro, a gente não pode esquecer de falar que nós precisamos lutar pelo fortalecimento das ações entre setores, entre profissionais e também das ações regulatórias que vão ajudar por exemplo, na propaganda dos alimentos que são vendidos para criança, né? Aquela questão da associação com desenhos de alimentos que são péssimos, mas que estão associados a um desenho que existe a preferência infantil, né? Até o uso por por atores mirins que usam, que fazem propaganda, que essa criança vai querer ter alimentação, que é cara,
e que é prejudicial. Tudo isso são ações regulatórias que nós podemos brigar para que o governo mude essa situação, porque as normas precisam ser seguidas, mas elas precisam existir também. Muito obrigada. Aqui são as referências que eu utilizei para essa aula e me coloco à disposição para qualquer dúvida.